Olá, pessoas! Nessa semana vamos falar sobre uma revolucionária, uma fugitiva, a primeira mulher na lista de terroristas mais procurados do FBI. Uma história que atravessa décadas de luta, perseguição, julgamentos controversos, uma fuga audaciosa e mais de 40 anos de exílio em Cuba. Uma mulher cujo nome ressoa até hoje nos movimentos de libertação negra e na cultura hip-hop. Para entender quem foi essa mulher, precisamos começar por alguém que todo mundo conhece. Mas antes, aquele lembrete. Apoie o Vira Casacas, seja recomendando, curtindo e compartilhando nossos episódios ou financeiramente a partir de R$5 por mês lá no apoia.se/viracasacas, na aurelo.cc ou por Pix recorrente pelo viracasacaspodcast@gmail.com. Qualquer ajuda é muito bem-vinda para a gente seguir produzindo um conteúdo legal. A gente agradece de coração a todos os apoiadores e apoiadoras. Bem, todo mundo conhece Tupac Shakur. O rapper que marcou gerações, que morreu aos 25 anos e virou lenda do hip-hop. Aquele que fez Changes, California Love, Dear Mama. Tupac é praticamente sinônimo de rap revolucionário. Mas aqui vai uma pergunta. Você sabia que a mãe dele era uma revolucionária de verdade? Não metaforicamente, não no sentido artístico. Afeni Shakur era membro do Partido dos Panteras Negras. Em abril de 1969, Afeni foi presa junto com outros 20 panteras, acusada de conspiração para explodir delegacias de polícia e outros lugares públicos em Nova York. Grávida de Tupac, ela enfrentou uma sentença potencial de 350 anos de prisão. E sabe o que ela fez? Decidiu se defender sozinha no tribunal, sem advogados. Ela mesma interrogou as testemunhas, desmontou o caso da acusação, expôs que policiais infiltrados haviam organizado as atividades ilegais. Em maio de 1971, Afeni e outros 20 foram absolvidos de todas as acusações. Um mês depois, Tupac nasceu. Então, quando você ouve Dear Mama e Tupac canta aqueles versos sobre sua mãe, você não está apenas ouvindo uma música sobre amor maternal. Você está ouvindo sobre uma mulher que lutou literalmente contra o sistema, que se defendeu grávida contra o Estado americano e que depois enfrentou seus próprios demônios. Mas hoje não vamos falar sobre Afeni. Vamos falar sobre outra mulher dessa mesma história revolucionária. Uma mulher que Tupac chamava de madrinha. Uma mulher que viveu exilada em Cuba por mais de 40 anos. Uma mulher que foi a primeira a entrar na lista de terroristas mais procurados do FBI. O nome dela é Assata Shakur. E se você acha que conhece a história de Tupac, prepare-se, porque a história de Assata vai mostrar de onde vem toda aquela revolução que você ouvia nas músicas dele. Vai mostrar o preço real da luta e vai fazer você questionar tudo que você acha que sabe sobre justiça, liberdade e sobre o que significa ser revolucionário de verdade. No dia 16 de julho de 1947, nasce em Flushing, Queens, Nova York, uma menina chamada Joanne Deborah Byron. Ela viveu os primeiros 3 anos com a sua mãe e com seus avós aposentados, Lula e Frank Hill. Era uma família que se sustentava, que tentava criar raízes. Mas em 1950, quando Joanne tinha apenas 3 anos, seus pais se divorciaram. E a menina foi morar com os avós em Wilmington, Carolina do Norte. O Sul. Imagine o que era crescer negra no sul dos Estados Unidos nos anos 50. A segregação não era uma memória distante, era a realidade do dia a dia. Joanne frequentou a escola primária ali, vivendo aquela infância dividida entre 2 mundos. Depois da escola primária, ela voltou para o Queens para viver com a mãe e o padrasto. Joanne foi para Parsons Junior High School, mas mesmo morando em Nova York, ela continuava visitando os avós no sul com frequência. A família lutava financeiramente. As discussões eram constantes. E Joanne? Bom, Joanne passava pouco tempo em casa. Ela começou a fugir, repetidas vezes. Ficava com estranhos, trabalhava por períodos curtos, até que finalmente foi acolhida pela irmã de sua mãe, Evelyn Williams. Evelyn era uma defensora dos direitos civis que morava em Manhattan. E ela se tornaria não apenas sua guardiã, mas também anos depois uma de suas maiores defensoras.
Sobre a tia, a Sata escreveria: ela era a heroína de sua infância, sempre apresentando coisas novas. Muito sofisticada e sabia de todo tipo de coisas. Ela estava exatamente no meu caminho porque eu vivia fazendo todo tipo de perguntas. Eu queria saber tudo. Evelyn levava a menina a museus, teatros e galerias de arte. Joanne se converteu ao catolicismo ainda criança e frequentou a Cathedral High School, uma escola só para meninas, por 6 meses antes de se transferir para uma escola pública. Mas ela não ficou lá por muito tempo. Ela abandonou os estudos. Foi sua tia Evelyn quem a ajudou mais tarde a conseguir o diploma de equivalência do ensino médio. Muitas vezes, Joanne era a única ou uma das poucas estudantes negras em sua turma na escola católica. E ela percebia. Os professores pareciam surpresos quando ela respondia perguntas em sala, como se não esperassem que pessoas negras fossem inteligentes e engajadas. Ensinavam a ela uma versão açucarada da história. Uma história que ignorava a opressão sofrida por pessoas de cor, especialmente nos Estados Unidos. Anos depois, em sua autobiografia, ela escreveria: eu não sabia como eles tinham feito de mim uma tola até que eu cresci e comecei a ler a história real. Nos anos 1960, Joanne frequentou a Borough of Manhattan Community College e depois o City College of New York. E foi ali, na universidade, que ela se envolveu em atividades políticas, protestos por direitos civis e os sit-ins. Foi em 1964, durante um debate sobre a Guerra do Vietnã com estudantes africanos que frequentavam a Columbia University, que algo mudou nela. Ela estava tentando dizer que os Estados Unidos lutavam contra comunistas porque eles queriam tomar tudo. Quando alguém perguntou a ela o que era o comunismo, ela abriu a boca para responder e percebeu que não tinha a menor ideia. Sua imagem de um comunista vinha de um desenho animado. Era um espião com um casaco preto e um chapéu preto puxado sobre o rosto, se esgueirando pelos cantos. Ela se sentiu uma verdadeira palhaça. Sabia que não fazia ideia do que era o comunismo, mas tinha se colocado firmemente contra ele. Eu nunca esqueci aquele dia, ela escreveria. Apenas um tolo deixa outra pessoa dizer quem é seu inimigo. Em 1967, ela foi presa pela primeira vez, junto com outros 100 estudantes, acusada de invasão de propriedade. Os estudantes haviam acorrentado e trancado a entrada de um prédio da faculdade em protesto contra o baixo número de professores negros e a falta de um programa de estudos negros. Em abril de 67, ela se casou com Louis Chesimard, um colega estudante ativista, em uma cerimônia católica. A vida de casado durou menos de um ano. Eles se divorciaram em dezembro de 1970 e Chesimard conseguiu a anulação. Em suas 320 páginas de memórias, Shakur dedicou um único parágrafo ao casamento, dizendo que terminou por causa das visões diferentes sobre papéis de gênero. Depois de se formar, ela se mudou para Oakland, Califórnia, e foi lá que Joanne Deborah Byron, aquela menina de Queens, entrou para o Partido dos Panteras Negras. Quando Joanne chegou em Oakland, ela estava em busca de algo. Ela entrou para o Partido dos Panteras Negras e começou a trabalhar organizando protestos e programas de educação comunitária. Era um trabalho que fazia sentido, que parecia estar construindo algo real. Ao voltar para Nova York, ela assumiu a liderança do capítulo dos Panteras no Harlem. Ali, ela coordenava o programa Café da Manhã gratuito para crianças, organizava clínicas gratuitas de saúde e fazia trabalho direto nas comunidades. Era a revolução no dia a dia: alimentar crianças, cuidar da saúde das pessoas, educar. Mas quanto mais tempo ela passava dentro do partido, mais desconfortável ficava. O comportamento machista dos homens a incomodava profundamente. E havia algo mais. Ela sentia que os membros e líderes dos Panteras careciam de um conhecimento profundo da história afro-americana. Para alguém que havia acordado lendo a história real, isso era inaceitável. Então, ela saiu. Ela saiu e entrou para o Black Liberation Army. Este era um grupo dissidente, mais radical, cujos membros se inspiravam nos Vietcong e nos lutadores pela independência da Argélia. A proposta era clara: luta armada, ação direta.
Eles plantavam bombas, assaltavam bancos, atacavam o que consideravam os inimigos da comunidade negra, traficantes de drogas e policiais. Era 1971, e foi nesse ano que Joanne Deborah Chesimard morreu. Não literalmente, mas simbolicamente. Ela rejeitou aquele nome como um nome de escrava e adotou Assata Olugbala Shakur. Cada palavra tinha um significado. Assata, ela que luta, em um idioma da África Ocidental. Olugbala, salvadora em Yorubá. Shakur, a agradecida em árabe. Soava tão estranho quando as pessoas me chamavam de Joanne, ela diria depois. Não tinha nada a ver comigo. Eu não me sentia como uma Joanne, nem como uma negra americana. Eu me sentia como uma mulher africana. E foi como Assata Shakur que ela entrou completamente na clandestinidade revolucionária. Mas enquanto Assata construía sua nova identidade, o FBI já havia construído por ela. Em 1972, ela se tornou alvo de uma caçada nacional. O FBI a acusava de liderar uma célula do Black Liberation Army responsável por uma série de assassinatos a sangue frio de policiais da cidade de Nova York. O vice-comissário da polícia de Nova York a descreveu como a fugitiva procurada final, a alma do grupo, a mamãe galinha que os mantinha juntos, os mantinha em movimento, os mantinha atirando. Algumas fontes a indicavam como a líder de fato do BLA. O interessante é que anos depois, alguns policiais admitiram que talvez tivesse exagerado. Um deles confessou que haviam criado um mito para demonizar Shakur justamente porque ela era educada, jovem e bonita. Mas mito ou não, a perseguição era real. E havia algo mais sinistro acontecendo nos bastidores. O COINTELPRO, o programa de contra-inteligência do FBI, criado para expor, interromper, desacreditar e neutralizar organizações nacionalistas negras. Assata foi alvo específico de uma operação chamada Chesrob, que tentou conectá-la praticamente todo o assalto a banco ou crime violento envolvendo uma mulher negra na costa leste. Em junho de 1973, a Força-Tarefa Conjunta Antiterrorismo do FBI emitia briefings quase diários sobre ela. Assata estava sendo caçada. Seu nome estava em cartazes por toda Nova York e Nova Jersey. Ela era procurada para interrogatório em conexão com vários crimes. E o mais revelador, depois que ela finalmente foi capturada, Assata não foi acusada de nenhum dos crimes pelos quais supostamente era objeto de toda aquela caçada nacional. E foi nesse contexto, perseguida, procurada, vivendo na clandestinidade, que chegou a noite de 2 de maio de 1973. Por volta da meia-noite e 45, um carro branco com placas de Vermont trafegava pela New Jersey Turnpike em East Brunswick. Ao volante estava Sundiata Acoli. No banco de passageiros da frente, Assata Shakur. No banco de trás, Zaid Malid Shakur. O carro estava com uma lanterna traseira quebrada e estava ligeiramente acima do limite de velocidade. O policial estadual James Harper os manda parar. Ele é apoiado pelo policial Werner Forster em um segundo veículo de patrulha. A parada acontece a apenas 200 metros do que era então o prédio administrativo da autoridade de Turnpike. Harper pede identificação ao motorista, nota uma discrepância, pede para ele sair do carro e o questiona na parte de trás do veículo. E é aqui que as versões começam a divergir completamente. Segundo declarações policiais iniciais, neste ponto, um ou mais dos suspeitos começaram a atirar com pistolas semiautomáticas e o policial Forster atirou 4 vezes antes de cair mortalmente ferido. No julgamento de Acoli, Harper testemunhou que o tiroteio começou segundos depois que Forster chegou à cena. Harper testemunhou ainda que Forster alcançou dentro do veículo, puxou e ergueu uma pistola e um carregador de munição e disse: "Jim, olha o que eu encontrei", enquanto estava de frente para Harper na parte de trás do veículo. A polícia ordenou que Assata e Zaid colocassem as mãos no colo e não se movessem. Harper disse que Assata estendeu a mão para baixo, à direita de sua perna,
puxou uma pistola e atirou nele no ombro, após o que ele recuou para trás de seu veículo. Questionado pelo promotor, Harper disse que viu Forster ser baleado no exato momento em que Assata foi atingida por balas de sua arma. Mas a versão de Assata Shakur é completamente diferente. Ela testemunhou que o policial Harper atirou nela depois que ela ergueu os braços para cumprir sua ordem. Disse que o segundo tiro a atingiu nas costas quando ela se virou para evitá-lo e que ela caiu na estrada durante todo o tiroteio antes de rastejar de volta para o banco de trás do carro. O que é indiscutível, o que todos concordam, é o resultado final daquela noite. O policial Werner Forster foi morto, baleado 2 vezes na cabeça. Zaid Malik Shakur foi morto. Assata Shakur foi ferida, com tiros em ambos os braços e no ombro. O policial Harper foi ferido no ombro esquerdo. Depois do tiroteio, a Cole dirigiu o carro, com Assata ferida e Zaid morto ou morrendo, por 8 quilômetros pela estrada. O veículo foi perseguido por 3 carros de patrulha e as cabines ao longo da rodovia foram alertadas. A Cole parou, saiu do carro e, após ser ordenado a parar por um policial, fugiu para a mata enquanto o policial esvaziava sua arma. Assata caminhou em direção ao policial, com seus braços ensanguentados erguidos em rendição. A Cole foi capturada após uma caçada de 36 horas. O corpo de Zaid foi encontrado em uma ravina próxima à estrada. Assata, ferida, foi levada ao hospital de Middlesex sob forte guarda e foi relatada em condição séria. Assata foi interrogada e formalmente acusada direto de sua cama de hospital. Segundo sua equipe de defesa, o atendimento médico durante este período foi abaixo do padrão. Durante uma entrevista, Assata discutiu seu tratamento pela polícia e equipe médica. Ela disse que a polícia a espancou e estrangulou e estava fazendo tudo o que podiam possivelmente fazer assim que os médicos ou enfermeiros saíssem. Ela foi transferida algumas semanas depois para Middlesex County Workhouse. Mas aqui está o que é crucial entender. Entre 1973 e 1977, Assata Shakur foi indiciada 10 vezes em Nova York e Nova Jersey, resultando em 7 julgamentos criminais diferentes. Ela foi acusada de 2 assaltos a banco, do sequestro de um traficante de heroína do Brooklyn, da tentativa de assassinato de 2 policiais do Queens e de 8 outras acusações relacionadas ao tiroteio. Sabe qual foi o resultado? 3 julgamentos terminaram em absolvições. Um em júri dividido, um em mudança de jurisdição, um em anulação e apenas um em condenação. Justamente o caso do tiroteio. 3 indiciamentos foram arquivados sem julgamento. O único caso que resultou em condenação, então, foi o tiroteio na Turnpike. E foi um julgamento que geraria controvérsia até hoje. Porque havia evidências médicas, evidências que a defesa argumentava serem impossíveis de ignorar. Um neurologista testemunhou que o nervo mediano no braço direito de Shakur foi cortado pela segunda bala, tornando-a incapaz de puxar um gatilho. Um neurocirurgião testemunhou que os ferimentos em seus braços superiores, axila e peito, e o nervo mediano cortado que instantaneamente paralisou seu braço direito, só teriam sido causados se ambos os braços estivessem erguidos. Ele disse que sustentar tais ferimentos enquanto agachada e atirando uma arma, como descrito no testemunho do policial Harper, seria anatomicamente impossível. Um patologista testemunhou que suas cicatrizes de bala, assim como os raios-x, apoiavam sua alegação de que seus braços estavam erguidos e que não havia maneira concebível de que a primeira bala pudesse ter atingido a clavícula de Shakur se seu braço estivesse abaixado. Mas, segundo Angela Davis, a análise de ativação de nêutrons administrada após o tiroteio não mostrou resíduos de pólvora nos dedos de Shakur. E a análise forense realizada no Laboratório Criminal de Trenton, New Jersey, e nos laboratórios criminais do FBI não encontrou suas impressões digitais em nenhuma arma na cena. Mas havia um júri, e esse júri tinha características específicas. Todos os 15 jurados, 10 mulheres e 5 homens, eram brancos e a maioria tinha menos de 30 anos.
5 jurados tinham laços pessoais com policiais estaduais. Uma namorada, 2 sobrinhos e 2 amigos. O julgamento durou 9 semanas. E em 25 de março de 77, o veredito. Culpada em todas as 8 acusações. 2 assassinatos e 6 agressões. Ao ouvir o veredito, a Sata disse: "Tenho vergonha de ter sequer participado deste julgamento", e que o júri era racista e havia condenado uma mulher com as mãos levantadas. Quando o juiz disse aos oficiais do tribunal para remover a prisioneira, a própria Shakur respondeu: "A prisioneira vai sair com seus próprios pés." Na audiência de sentença, o juiz a condenou a 26 a 33 anos de prisão, a serem cumpridos consecutivamente com uma sentença de prisão perpétua obrigatória. Para se tornar elegível para a liberdade condicional, Shakur teria que cumprir um mínimo de 25 anos. Assata Shakur foi para a prisão, mas esta não seria a última reviravolta de sua história. Depois do tiroteio, Assata Shakur foi brevemente mantida no Garden State Youth Correctional Facility, depois foi transferida para Rikers Island, na cidade de Nova York, onde foi mantida em confinamento solitário por 21 meses. Foi durante seu julgamento que Assata engravidou. Sua única filha, Kakuya Shakur, nasceu em 11 de setembro de 74 na ala psiquiátrica fortificada do Helmers General Hospital, no Queens. Assata ficou lá por alguns dias antes de ser devolvida a Rikers Island. Em sua autobiografia, Shakur afirma que foi espancada e contida por várias guardas depois de recusar um exame médico logo após dar à luz. Após passar por outras prisões, em 8 de abril de 78, foi transferida para o Alderson Federal Prison Camp, em Alderson, Virgínia, onde conheceu a nacionalista porto-riquenha Lolita Lebron e Mary Alice, uma freira católica que a apresentou ao conceito de teologia da libertação. Em Alderson, Shakur foi mantida na unidade de segurança máxima, que também continha vários membros da sororidade ariana, bem como Sandra Good e Lynette Fromm, seguidoras de Charles Manson. Em 20 de fevereiro de 79, Shakur foi transferida de volta para Clinton Correctional Facility, em Nova Jersey. Segundo seu advogado, Shakur minimizava o horror das condições em que foi encarcerada, que incluíam buscas vaginais e anais. Ele argumenta que na história de Nova Jersey, nenhuma mulher detida preventivamente ou prisioneira jamais foi tratada como ela foi, continuamente confinada em uma prisão masculina, sob vigilância 24 horas de suas funções mais íntimas, sem sustento intelectual, atenção médica adequada e exercício, e sem a companhia de outras mulheres por todos os anos em que esteve sob custódia. Mas enquanto isso, do lado de fora, algo estava sendo planejado. No início de 79, a família, um grupo de membros do Black Liberation Army, começou a planejar a fuga de Shakur da prisão. Eles financiariam isso roubando $105 mil de uma loja em Paramus, Nova Jersey. Então chegou o dia, 2 de novembro. Shakur escapou da prisão quando 3 membros do Black Liberation Army que a visitavam sacaram pistolas calibre .45 escondidas e um bastão de dinamite, tomaram 2 oficiais como reféns, comandaram uma van e, com assistência de membros de uma organização comunista, fizeram sua fuga. Ninguém ficou ferido durante a fuga da prisão, incluindo os oficiais mantidos como reféns que foram deixados em um estacionamento. Foi uma fuga audaciosa, planejada, executada com precisão e funcionou. Segundo o testemunho posterior, Shakur viveu em Pittsburgh até agosto de 1980, quando voou para as Bahamas. Após sua fuga, Shakur viveu como fugitiva por vários anos. O FBI circulou cartazes de procurados por toda a área de Nova York e Nova Jersey. Seus apoiadores penduraram cartazes dizendo: "Assata Shakur é bem-vinda aqui", em resposta. Por anos após a fuga de Shakur, os movimentos, atividades e ligações telefônicas de seus amigos e parentes foram monitorados por investigadores na tentativa de verificar seu paradeiro. Em julho de 1980, o diretor do FBI disse que a busca por Shakur havia sido frustrada pela recusa dos residentes em cooperar. Mas onde estava Assata Shakur? Para onde ela tinha ido?
A resposta estava a 1.600 quilômetros de distância, em uma ilha no Caribe que se tornaria seu lar pelos próximos 40 anos. Cuba. Em 1984, Assata Shakur estava em Cuba, e naquele ano o governo cubano lhe concedeu asilo político. O governo cubano pagava aproximadamente $13 por dia para suas despesas de subsistência. Em 1985, sua filha Kakuya, que havia sido criada pela mãe de Assata em Nova York, veio morar com ela. Mãe e filha, finalmente juntas em um país estrangeiro. Foi em 87 que a presença de Shakur em Cuba se tornou amplamente conhecida quando ela concordou em ser entrevistada pelo jornal Newsday. E naquela entrevista, ela não escondeu seus sentimentos. Em uma carta aberta, Shakur disse que Cuba era um dos maiores, mais resistentes e mais corajosos acampamentos quilombolas que já existiu na face deste planeta. Ela chamou Fidel Castro de herói dos oprimidos e referiu-se a si mesma como uma escrava fugitiva do século XX. Shakur também trabalhou como editora de inglês para a Rádio Havana, Cuba. Ainda em 87, ela publicou sua autobiografia, escrita em Cuba. O livro não dá um relato detalhado de seu envolvimento no BLA ou dos eventos na New Jersey Turnpike, exceto para dizer que o júri condenou uma mulher com as mãos levantadas. Em 1993, ela publicou um segundo livro, Still Black, Still Strong. Mas enquanto Assata construía uma vida em Cuba, os Estados Unidos não a esqueceram. Em 1997, Carl Williams, o superintendente da Polícia Estadual de Nova Jersey, escreveu uma carta ao Papa João Paulo II pedindo que ele levantasse a questão da extradição de Shakur durante suas conversas com o presidente Fidel Castro. Em 10 de março de 98, a governadora de Nova Jersey pediu à Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Janet Reno, que fizesse o que fosse necessário para trazer Shakur de volta de Cuba. Em setembro de 98, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução não vinculante pedindo a Cuba a devolução de Shakur, bem como de 90 fugitivos que se acreditava estarem residindo em Cuba. A resolução passou por unanimidade tanto na Câmara quanto no Senado. Então veio 2 de maio de 2005, o 32º aniversário dos tiroteios. O FBI classificou Assata Shakur como terrorista doméstica, aumentando a recompensa por assistência em sua captura para $1 milhão, a maior recompensa colocada em um indivíduo na história de Nova Jersey. O anúncio da recompensa supostamente fez com que Shakur desaparecesse de vista depois de ter vivido anteriormente de forma relativamente aberta. Os pedidos de extradição de Shakur aumentaram após a transferência das funções presidenciais de Fidel Castro entre 2006 e 2008. Em um discurso televisionado em maio de 2005, Castro havia chamado Shakur de vítima de perseguição racial, dizendo: "Eles queriam retratá-la como terrorista, algo que foi uma injustiça, uma brutalidade, uma mentira infame." E então, em 2013, veio a escalada final. O FBI anunciou que havia adicionado Shakur à sua lista de terroristas mais procurados. A primeira vez que uma mulher foi designada dessa forma. A recompensa por sua captura e devolução também foi dobrada para $2 milhões. Em junho de 2017, o presidente Donald Trump fez um discurso cancelando as políticas em relação a Cuba de seu predecessor, Barack Obama. Uma condição para fazer um novo acordo entre Estados Unidos e Cuba era a libertação de prisioneiros políticos e o retorno de fugitivos da justiça. Trump especificamente pediu o retorno da assassina de policial Joanne Chesimard. Mas Cuba nunca cedeu. Assata Shakur permaneceu em Cuba, protegida pelo governo cubano, que consistentemente viu seu caso como perseguição política. Uma mulher de 78 anos, vivendo em exílio há mais de 40 anos, na lista de terroristas mais procurados do FBI, com uma recompensa de $2 milhões sobre sua cabeça, e ainda assim, livre. 25 de setembro de 2025. Segundo o Ministério de Relações Exteriores de Cuba, Assata Shakur faleceu. A notícia se espalhou rapidamente. Assata Shakur morreu em Cuba, o país que a protegeu quando ninguém mais o faria.
Mas seu legado já estava escrito há muito tempo. Não apenas nos documentos do FBI, não apenas nos arquivos judiciais de Nova Jersey, mas na cultura, na música, na memória coletiva de gerações. O impacto cultural de Assata vai muito além de sua conexão com Tupac. Em 97, a cineasta cubana Gloria Rolando dirigiu Eyes of the Rainbow, um documentário sobre ela. Em 2008, Assata, a.k.a. Joanne Chazimard, um filme biográfico dirigido por Fred Baker, estreou no San Diego Black Film Festival e Assata Shakur estrelou como ela mesma. Numerosos músicos compuseram e gravaram canções sobre ela ou dedicadas a ela. Common gravou A Song for Assata após viajar para Havana para se encontrar pessoalmente com Shakur. Nas listou seu nome no encarte de seu álbum Untitled entre importantes figuras negras que inspiraram o álbum. Shakur foi descrita como uma lenda do rap. Mas aqui está a coisa sobre o seu legado. Ele é complicado, ele é contestado. Para alguns, Assata é uma terrorista, uma assassina de policial que fugiu da justiça e viveu confortavelmente em Cuba enquanto a família de Foster nunca teve paz. Para outros, ela é uma revolucionária, uma prisioneira política, uma mulher que foi alvo de um programa ilegal do governo, que foi julgada repetidamente e absolvida na maioria das vezes, e cuja condenação foi baseada em um julgamento questionável, com um júri todo branco e evidências médicas que contradiziam a narrativa da acusação. A verdade é que a história de Assata Shakur nos força a fazer perguntas desconfortáveis. Sobre justiça, sobre o que significa ser revolucionário, sobre o preço da resistência, sobre como o Estado trata aqueles que ele considera ameaças, sobre raça, sobre poder, sobre quem escreve a história. Lembra daquela citação dela que mencionamos antes? Apenas um tolo deixa outra pessoa dizer quem é seu inimigo. Espero que vocês estejam inspirados. Até mais!